Deu? Passou todos os cornos possíveis? Que só tem corno nessa rua. Só corno. Se você passa aqui nessa rua, você é corno. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Animes Evolution. Eu sou a Made e hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, não é um assunto, é só uma petição que estão me pedindo desde o dia que eu gravei o primeiro vídeo aqui nesse canal, que é a minha coleção de Yu-Gi-Oh! Que está aqui atrás. E eu não vou enrolar muito, só vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar uma olhada aqui na descrição que tem alguns links importantes e, é claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Então, pegue o seu deck do 1,99 e vamos duelar! Publicado pela editora JBC, escrito e desenhado por Kazuki Takahashi, o mangá de Yu-Gi-Oh! Foi lançado entre 2005 até 2010 no Brasil, com o preço variando entre R$ 12,90 chegando a R$ 16,90 por volume. A edição não é luxuosa, tendo papel jornal e capa cartão tradicional, num tamanho 13,5 por 20,5, quase um pocket, que era bem diferente das edições tradicionais que a editora trazia na época e ainda traz. E apesar de toda a polêmica envolvendo satanismo, isso aqui tem a classificação livre. Eu vou começar separando a história em arcos, a primeira parte envolvendo os volumes 1 a 7, e eu particularmente gosto de chamar é capaz de qualquer atrocidade para julgar as pessoas de forma que ele achava ser digna, mas a execução assim foi muito confusa e você já vai entender o porquê. O Yugi tímido que a gente conhece tem os mesmos princípios nessa parte da história e da mesma forma ele também conhece o espírito do faraó, que é montando o quebra-cabeça, enfim, Xualá. Mas como eu falei, é muito diferente na parte dos jogos, porque aqui são mais do que só o card games. São várias modalidades, vários jogos, e aqui o espírito do faraó tá cheirado no pó, desafiando qualquer meliante, qualquer tipo de jogo que atravessasse o caminho dele e que pareça ser um mau caráter. Ele tava ali. Se tivesse um jogo do bicho, eu não duvido que ele tava lá apostando. Para mim, esse faraó tinha que estar internado nos. Então ele deu um jeitinho lá de botar o capeta para dormir, pelo menos até o próximo arco, né? Inclusive quase que ele não vai de arrasta para cima, ó, faltou muito pouco e chegou a dizer, ó, tá morto. E tem que admitir que pelo menos nessa parte o Bakura é melhor desenvolvido como personagem. A gente vê o passado, algumas coisas aqui e ali, e para quem lê o resto da história vai entender melhor esse envolvimento entre o Yugi e o Bakura, que não é só por causa das almas que eles têm, enfim. Tem muita coisa no passado que a gente acabou não vendo para quem só ficou da parte do anime, né, ou a parte principal do mangá. E já que sobrou um pouquinho de tempo, eu até vou comentar por cima, bem por cima mesmo, sobre a adaptação do arco no anime, né, que se chama Yu-Gi-Oh! Zero. Ô, bosta de nome. Já te adianto para não perder muito tempo, porque com ressalvo de algumas coisas que realmente acontecem no mangá, o resto dessa parte do anime não é muito fiel não, assim, parece uma história paralela que se passa no futuro, sei lá onde, entendeu? Não tem muita coisa a ver com o mangá a princípio.
No fim, esse anime só serviu pra, sei lá, deixar traumatizado com o Kaiba da Shopee? Pode ser. Inclusive, eu tenho até um adesivo dele, ó. Invejosos. Enfim, vamos pra próxima parte. Eu esqueci de mencionar que o Takahashi ama criar jogos, não sei se deu para perceber até agora, mas no final de alguns dos volumes ele cria alguns jogos que você realmente pode jogar, tem todas as regras, enfim, é até bem legal. O reino dos duelistas. Aqui, metade das pessoas deu a alma pro diabo, se perdeu no caminho, não tem mais volta. No mangá, esse arco acontece entre os volumes 8 até o 15, e o pessoal americano ele ficou tão confuso, eu acho, o anime acho que fazia bastante sucesso, tanto quanto aqui, que tiveram que lançar uma versão graphic novel partindo do volume 8 como se fosse o volume 1. Mais ou menos parecido com o que aconteceu na primeira versão aqui de Dragon Ball, onde separaram a parte clássica da parte do Z. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês e vocês vão entender melhor. Só notem a diferença absurda entre o material americano com o nosso da época, e eles não têm tanta diferença assim de lançamento. Eu não tô burlando não, tá? Eles têm a mesma quantidade de página, ressalvo a parte das propagandas. Cara, é rir pra não chorar. Bom, falando da história, eu acho que você deve esquecer metade do que você lembra do anime, porque o mangá é um pouco diferente. Um pouco. Tem algumas coisas assim bem gritantes na diferença. Começando pelo fato das batalhas não serem naqueles colossais projetores em você sobe com o elevador, não. Aqui é literalmente uma caixa de vidro com uma mesa de tamanho comum que projeta os monstros. Inclusive, isso é desde o início, onde eles desembarcam, até a arena final contra o Pegasus. Aqui o Pegasus estava humildaço. E talvez isso tenha te broxado de certa forma, mas não se acanhe muito, que você mal vai ver hologramas aqui. A quantidade de texto é absurdo. Faz Hunter x Hunter ser um mangá sem falas, porque tudo é explicado, as jogadas têm motivos, assim, não tem tanto chá de protagonismo quanto o anime, então todas as jogadas, todas as cartas, todos os efeitos das cartas, tudo é explicado. Inclusive porque a gente tem muitos participantes e cada participante tem o seu deck próprio, então eles têm que ir lá falar sobre carta e pipipi, popopó, então tem muito texto mesmo. Inclusive essa parte da história é meio que uma introdução para personagens que vão recorrentemente aparecer na história, como a Mai, o Mako e até aquele cara do deck de inseto que eu não faço nem questão de saber o nome dele, apesar que o deck dele é bem interessante. E pode ficar tranquilo, porque aqui vai ter metade da enrolation que o anime tem. Isso tirando toda a choradeira do Mokuba, porque, nossa senhora, eu lembro que eu ficava estressada com esse moleque. Eu pensava, meu Deus, Kaiba, por que você não joga essa criança do penhasco? E aí quando você pega o mangá, você nem sente tanta raiva dele, porque ele não atrapalha tanto assim. Mas apesar de todo o corte nessa parte de enrolação, obviamente dá uma cortada também nos duelos, tem muito menos duelos. Apesar dos duelos que terem, são muito mais
intensos, mais dinâmicos. A quantidade de duelos é reduzida, mas a qualidade aumenta. Mas talvez a pior parte da história que foi adaptada do mangá seja que, ao final desse arco, uma coisa não acontece. E aqui talvez seja um spoiler, pelo amor de Deus. É uma história de 20 anos, se você não assistiu, me desculpa, mas enfim, você lembra do Pegasus, o Pegasus morre no final desse arco pelas mãos do próprio Bakura, o que é assim, ó, quem lê o mangá quando saiu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque a morte do Pegasus ali dá o início a um spin-off que apresenta um personagem que ninguém sabia que existia, porque até então a gente tava ouvindo a choradeira do Pegasus, que ele perdeu a mulher, que ele ficou sozinho, pipipi, papapá. Mas aí aparece um filho adotivo, que ele nunca tinha mencionado, não falou nada, mas ele tá lá. E agora ele quer vingar a morte do Pegasus. Esse spin-off se chama Yu-Gi-Oh! R e continua inédito para sempre, provavelmente no Brasil. Eu achei meio forçado, não vou mentir, mas eu gostei dessa ideia de trazer um spin-off, porque falta conteúdo de Yu-Gi-Oh!, não é mesmo? Fora que essa não morte do Pegasus acaba acarretando em coisas que nunca aconteceram em GX, porque ele aparece em alguns momentos, e também no próprio filme, onde engloba tanto o clássico quanto o GX e 5Ds. Eu adoro esse filme. É puro mesmo, fanboyzice, mas é que nossa, é muito legal essa luta. Desculpa, eu sei que é ruim, mas ver os três duelando junto, é muito bom pra mim. Me faz feliz. Essa parte eu vou falar bem rapidinho sobre Monstros dos Dados Masmorra. Desculpa, Duque, mas que nome. Eu vou falar sobre os volumes 16 e 17 separadamente dos arcos anterior e posterior, porque ele meio que é uma introdução a novos personagens e alimenta o próximo arco. Além de mostrar para quem não leu a primeira parte do mangá que o Yugi não é bom só em Duel Monster. Ele é o rei dos jogos em geral. Qualquer coisa que você botar na mão dele, ele vai ganhar. Tu já pensou chamar Yugi pra jogar um truco, uma canastra, uma escova? Nossa senhora, queria ver a lavada que ele ia dar. Enfim, história made história. Aqui o Yugi é desafiado à força pelo Duque a participar do seu próprio jogo chamado, Monstros dos Dados Masmorras, ou MDM para os mais íntimos. Depois de sequestro, fogo, enfim, muita treta, ao final Yugi descola aquele date com a Teia. Na verdade, é o faraó com a Teia. Inclusive, tem que mencionar que eles mantiveram os nomes que usaram no anime, né? Vocês sabem que é outros nomes no original. E eles mantiveram Teia, o Joey, o Tristan, coitado, ele sempre fica de velhinha, ele parece eu. E se você assistiu o anime e tá se perguntando se rola aquela cachorrada de disputa de dança, sim, rola. Mas sem a parte do duelo, aquela lá que é ridícula. No final, esse volume é bom porque introduz finalmente o famoso disco de duelo. Se você tá se perguntando se acha que não existe aquele protótipo que eles jogavam um disquinho no chão e enfim, pipipipopopó. Ele existe sim. É ridículo tanto quanto no anime. Desculpa se você acha aquilo legal. Eu admito, eu gosto de coisas bregas e eu sei admitir quando o negócio é brega. E só um adendo que eu tenho que lembrar que o volume 17 é o mais fino da coleção. Isso aqui chega a ser ridículo, é feio, ficou horrível. Eu não sei se tinha um revisor responsável, mas faltou, né, alguém avisar que isso foi uma bela de uma cagada. A Cidade das Batalhas engloba os volumes 18 até 31 com um Kaiba de ego devastado. O bichinho tá sofrido. Ele decidiu que ele ia criar o próprio torneio dele sobre monstros de duelo e a inveja passou longe do Pegasus. Nossa senhora, precisamos de mais de um riquinho por metro quadrado. Brincadeiras à parte, o Kaiba, nossa, se ele vivesse no mundo real, eu tenho certeza que ele ia processar alguém. Pelo menos o Kaiba foi mais inclusivo do que o Pegasus nesse aspecto, porque foi um negócio tipo assim, vem quem quer, ao invés de um sequestro. Sequestro não é legal, Pegasus. Ele tinha que aprender com Kaiba como é que se faz um verdadeiro marketing de negócios.
Outra grande diferença entre o reino dos duelos é que aqui você ficava muito à mercê de não poder perder as batalhas. Além de que ficava à mercê de você ganhar X batalhas, tinha um número X de batalhas para você vencer, porque cada competidor tinha uma parte do mapa, então você tinha que batalhar de fato, não adiantava ficar catando as coisas, a não ser que você roubasse a parte dos mapas dos outros, né? Mas eu acho que ia ficar mais difícil. A grande questão é que quando você perdia um duelo, você tinha que entregar a sua melhor carta para o adversário, então, consequentemente, às vezes, pode ser que não. Se você perdesse e você perdesse a sua melhor carta, num próximo duelo você com certeza não ia ganhar. E se você perdesse de novo, você ia perder mais cartas. Então não valia a pena. E no fim acabou sendo um torneio muito mais disputado e acirrado, ao meu ver, o que tornou tudo isso muito bom. Porque ao longo desses 13 volumes tem muita batalha épica. Tem coisas, principalmente a final, né? Tem duelos que faz você prender a respiração, ou talvez eu seja muito empolgada. Claro que a intenção desse arco é basicamente introduzir toda a temática por trás do Antigo Egito, além do antagonista Mark, né, que é emblemático desse arco. E como eu posso esquecer de mencionar sobre os 3 deuses? Meu, esses bichos são muito apelão, só não perde nesse momento pro Exódia, porque de resto, ó, tava no papo. Se bem que não adianta você ter um deus na mão e não saber usar. Então, é por isso que o pai Yugi ficou com eles e ganhou esse torneio também. Fora que meio que aqui ele também estava sendo forçado a ganhar, né? Porque ele precisava dessas 3 cartas para rever as memórias do faraó. Quanto ao anime, ele não é tão ruim assim, não. Ele apresenta alguns outros personagens que a gente não dá a mínima, fato. Um filler aqui, outro ali, mas no geral, as partes cânones foram bem adaptadas. O importante aqui era meter a maior quantidade de duelos possíveis por episódio, que é o que aconteceu. E finalizando essa parte no anime, a temporada 3 e 4 são praticamente fillers. E eu vou falar um pouquinho sobre elas. Assim, tem uns episódios cânones ali no meio que dá pra tirar, mas no geral são fillers até legais. Se você desligar a descrença, dá pra se divertir um pouco. Tipo na terceira temporada, Enter the Shadow Realm, eu não sei se é assim que se fala, enfim, entrando no Reino das Sombras, que vai englobar os capítulos 98 até 144. É por isso que eu tô falando, não sei se vale a pena assistir, porque é muito episódio. Mas ela ainda é uma temporada muito icônica, lembrando do irmão adotivo do Kaiba, que é outra parada muito aleatória. Mas o legal é que a gente vai ter uma cidade das batalhas 2.0, só que no mundo digital, que é muito legal. Cara, é um jogo de cards no mundo digital. O que poderia dar errado? Inclusive, há boatos que Sword Art Online foi inspirado nesses fillers, porque, nossa, é umas coisas muito parecidas. Brincadeiras à parte. É até interessante descobrir como eles pensavam que o mundo virtual ia ser. Porque vamos lembrar que é um anime antigo, né? E eu acho que a realidade virtual não estava assim sendo muito pensada para jogos, né? Eu acho. Enfim, eles nem erraram tanto assim. Tá condizente com a realidade, pelo menos um pouco. A quarta temporada é Waking the Dragons, que eu acho que não faz muito sentido esse nome. Eu não lembro de dragão nenhum. Englobando os capítulos 145 a 184, mais um monte de filler. Só que nessa temporada o bagulho é louco. Se um dia o pastor da sua igreja disse que Yu-Gi-Oh! É coisa do Satanás, essa temporada tem a maior culpa. Vamos lá, meus caros, pensem comigo, a gente tem o faraó querendo apostar a alma dele num jogo para um cara que tem um hexograma na testa e achando que não podia dar ruim. É lógico que o protagonismo foi para casa do caralho nessa parte.
O Yami-Yugi, o Dark Yugi, o que você quiser, o faraó, ele perde, lógico, porque senão não ia ter temporada. Só que o carinha não leva a alma do faraó, e sim a alma do Yugi. E o faraó com remorso, é o mínimo, né, rapaz? É o mínimo. Ele vai lá tentar recuperar, obviamente, porque senão não teríamos outras temporadas, né, com o Yugi e a alma dele. Assim, o filler é bem legalzinho, dá pra se divertir. Tem umas cartas diferentona e tal. Só eu não assistiria perto da sua avó. Domino deixando de ser a cidade das batalhas e uma ilha artificial explodindo no melhor estilo, os volumes 32 a 38 são um clímax da história, com as memórias do faraó finalmente, depois de 30 volumes, sendo reveladas. Essa parte, apesar de eu gostar muito desse arco, o Yami-Yugi é meu personagem favorito, então ter ele como protagonista é muito legal, só que particularmente eu acho muito expositivo. Entendo que o autor precisava mostrar que os card games são, na verdade, inspirados em magia antiga do Egito, que chamavam monstros reais para batalhar em batalhas reais, e se o seu monstro morria, você morria também, enfim. Só que tudo isso é muito escancarado. Ainda assim, tem o que carrega mesmo, que é o mistério envolvendo a polêmica criação das relíquias do milênio. E talvez essa parte seja a mais enrolation possível, apesar de ser um mistério. Tudo porque essa parte, ela foca especificamente na história dos personagens. E a gente já viu durante o anime que a história dos personagens traz enrolação. Desculpa, eu sei, a gente quer ver batalha, mas eles ficam falando e falando e falando. Mas não é só por falar sobre os personagens, mas sim sobre que esses personagens são que a gente viu esse tempo todo na história. Inclui o vovô do Yugi, o Kaiba, o Bakura e até o Dark Bakura, as cartas, como o Mago Negro, a Feiticeira Negra, os Olhos Azuis, eles são personagens, ou seria a Dragona? Desculpa, são reencarnações? Eu não sei como eu chamo eles, na verdade, porque são vidas passadas de personagens que a gente já viu e conhece uma parte da história deles. Imagino que para quem tenha só visto o anime na parte clássica, deve estar muito confuso. Mas é exatamente isso. São as versões dos personagens que eu mencionei, só que na era do Egito, sendo outros personagens, porque eles não sabem que eles são personagens da série, enfim, da parte presente da história. Com exceção do Bakura, que na verdade ele não tinha muito controle sobre o Dark Bakura, que sabia como Yugi conhece o faraó, o Bakura sabia do Dark Bakura, mas não tinha muito como controlar ele. E é por causa do Dark Bakura, que faz a parte malvada da trama, que no fim vai ser revelado o motivo do porquê o faraó tinha guardado a sua alma na relíquia do milênio, que, enfim, a gente conhece e já sabe o que aconteceu. O único objetivo do Dark Bakura era usar o poder de todas as relíquias do milênio para conquistar o poder do Zork, que eu não entendo até hoje, não entendo muito bem. O que isso mudaria na vida do Bakura? Sinceramente. Tudo bem. Segue o roteiro. Enfim, todo mal resolvido, eis que chega a hora do faraó decidir se ele vai ficar na vida atual ou se ele vai viver nas memórias dele. Dividido, ironicamente, porque eles acabam se dividindo, ele propõe para o Yugi um duelo, em que se ele vencesse, ele ficava com o Yugi, e se ele perdesse, ele voltava para o mundo das memórias. E aí fica o meu questionamento. Talvez um spoiler agora. Ele perdeu porque ele quis voltar ou ele perdeu porque o Yugi era bom? Eu acho que um pouco dos dois. O que você acha?
Mas sabendo dessa batalha entre os dois Yugis, você não ficou emocionado? Eu não sei o que você tem nesse seu peitinho, porque o coração não é. Porque eu me arrepio só de lembrar que esse duelo existe. É uma coisa fenomenal. Que mesmo que você saiba todas as jogadas de cor, a sensação de ler ou assistir também essa batalha é como se fosse a primeira vez, porque ai, a nostalgia batendo forte. Mas mais do que isso é acompanhar a jornada desses dois inteira, de amizade, companheirismo, quase como irmãos mesmo, e você ter que ver esses dois batalhando como se fosse a última coisa que eles fizessem, frente a frente. Ai, eu não consigo. Poucos duelos dão essa sensação e eu posso te garantir isso. E como eu mencionei, o anime não fica para trás, ele tem toda aquela parte, né, atmosférica, sonora, visual, que é muito bonita também. E com certeza vai te emocionar tanto quanto ler essa parte no mangá. No geral, é claro que houveram mudanças na narrativa aqui e ali para dar mais importância a alguns personagens que novamente a gente não tá nem aí, mas aparentemente era o que rendia na época explicação de personagem que a gente nunca nem pediu. Eis que termina aqui uma das sagas, tá? Mais importantes envolvendo card games e me apavora acharem que essa história não tem potencial para uma reimpressão ou, quem sabe, uma republicação, porque, cara, tem torneios de card game rolando por todo mundo e, inclusive, aqui não é diferente. Tipo, é coisa profissional e mesmo, sério, eu vejo muita gente querendo essa coleção. Fora que essa que foi publicada ri pra não chorar, porque ela não é nem um pouco das melhores. Tá cheia de erros de centralização das falas, páginas com falta de tinta, a colagem das páginas em alguns volumes é horrível. Então, assim, eu acho que já passou da hora de a gente ter Yu-Gi-Oh! De novo aqui no Brasil. Pelo menos para honrar o seu próprio criador, que acabou nos deixando em 2022 vítima de um afogamento que, enquanto estava tentando ajudar as pessoas, ele acabou se afogando. O Takahashi ele levou a vida como ele mesmo entregou na sua obra principal. O poder do companheirismo e a gentileza que a gente viu durante toda a história dele no próprio protagonista mostra que ele foi uma pessoa muito bacana. Infelizmente, teve que nos deixar, mas o seu legado dificilmente será esquecido. E eu tenho certeza que vocês não vão deixar esse legado morrer. Enfim, pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho, então eu gostaria muito de pedir para vocês engajarem esse vídeo, se principalmente vocês curtirem, mandar para aquele seu amigo que gosta de Yu-Gi-Oh! E quer ver essa coleção mais de perto, porque realmente é uma coleção muito rara e eu tive muita sorte de ter ela, peguei ela no lançamento, então não é todo dia que você vê ela completa. Não se esqueça também de dar uma olhada nos links aqui na descrição que tem as nossas outras redes sociais. E por fim, eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui!